noite a todos, a todas. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Muito bem, meus amores, hoje falaremos sobre Ana, né? Essa mulher que deu à luz a um profeta, né? Essa mulher de Deus, essa mulher de oração, não é mesmo? Muito bem, então vamos lá, seria 1 Samuel capítulo 1. Eu peço a você que você já abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 1. Vamos acompanhar, pegue a sua Bíblia, seu cobertor, seu chazinho, né? Tá mais friozinho hoje, seu café, mas não podemos iniciar sem a nossa oração. Feche seus olhos, vamos falar com Deus para que Ele possa, sim, nos iluminar, né? E sabermos exatamente o que Ele quer falar nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós entramos na Tua presença, meu Deus, e te pedimos que essa noite não venha ser uma noite mais, mas que venha ser uma noite onde o Teu Espírito venha falar com cada uma de nós. Que o Senhor venha nos quebrantar, que o Senhor venha colocar em nós, meu Pai, a sua vontade, o seu querer, que o Senhor venha nos abençoar com essa palavra e que todas aquelas, meu Pai, que escutarem, meu Deus, essa live, meu Pai, essa meditação na Tua palavra, sejam elas abençoadas e cheias do Teu Espírito, da Sua sabedoria e direção, para sabermos fazer exatamente o que o Senhor deseja. No nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, então, meus amores. 1 Samuel 1 diz assim. Todos já estão com a Bíblia aberta, Alessandra. Obrigada, Soninha, colocou aí 1 Samuel 1, diz assim. Havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá, na região de Zufi, na região montanhosa de Efraim. Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. E Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Então, Eucana tinha duas mulheres, né? Nessa época, como vocês já sabem, a gente vem explicando em todas as lives, nessa época, o homem podia ser casado com duas mulheres, né? Então, ele tinha Ana e Penina como suas esposas. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos exércitos de Israel e oferecer sacrifícios a ele. Então, Eucana era um homem de Deus, né? Era um homem temente a Deus. Todos os anos ele subia, né, até Siló e ali adorava o Senhor e oferecia sacrifícios. Versículo 4. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, ele dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos seus filhos e filhas dela, né? A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. Então, vamos lá. Eucana, então, tinha duas mulheres. Aqui fica claro, né, que ele fazia a diferença, porque a Ana, ele amava mais, apesar de que Ana não havia dado filhos a ele, né? E Penina aqui tinha filhos e filhas, e você já sabe, você que vem acompanhando as nossas lives, né? Nós temos ensinado a você que a mulher nessa época não tinha valor, né? O valor dela consistia somente na reprodução, né? O valor da mulher consistia apenas em dar filhos, em gerar filhos. Mas mesmo assim, Eucana amava Ana mais que a Penina, né? Versículo 6 diz então, e sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Então, olha só, você imagina a convivência dessas duas mulheres, né? Penina provocava, boa noite, Tiago Santos, Deus abençoe. Penina provocava Ana, porque Ana não tinha filhos. Então você imagina a convivência, né? Se você viu a nossa fotografia anunciando essa live, você deve ter observado que nós colocamos uma foto de Ana chorando e Penina ali com um monte de filho olhando com aquela cara sarcástica, né, para Ana.
Quantas são as Anas que não temos na nossa vida? Não é verdade? Quantas são as pessoas que nos provocam diariamente, né? Zombam de nós, né? Acreditando que estão assim vencendo, ou então, na verdade, quando eu leio isso, né, acerca de Penina, eu vejo que, coitada, ela provocava porque, de verdade, ela sabia que Eucana tinha um carinho especial por Ana, né? Mesmo ela tendo aquela quantidade de filhos, né? Mesmo Penina tendo aquela quantidade de filhos, ela não era a preferida, né? Então eu vejo aqui um ciúme nítido, né, de quem era Ana. Ana, na verdade, ela não precisava dar nada ou fazer nada para que Eucana a amasse, né? Muitas vezes é assim em nossas vidas. Às vezes nós estamos diante de situações, né, onde nós não precisamos fazer nada, o nosso brilho, né, a nossa vida fala por si, e isso provoca aquelas pessoas que se consideram nossos rivais, né? Mas aqui veja que Ana nem se preocupava com ela, né? Claro, Ana se entristecia com aquela atitude dela, momentaneamente, você vai ver que depois ela se tornou uma mulher forte, ela entendeu que a fé dela estava em Deus, mas ela sofreu durante um tempo, mas na verdade você vê que ela não considerava Penina uma rival, né? Porque ela fazia aquilo por pura maldade, né? E eu vejo aqui uma insegurança, mesmo tendo gerado tantos filhos a Eucana, porque Eucana não amava Penina como amava Ana, né? A Ana ele tinha como um especial para ele, né? Versículo 7 então diz: todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam na casa do Senhor, e cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Então, todos os anos eles iam para a casa do Senhor. E aqui você viu que ele dava uma porção melhor de carne, né? Ou seja, de sacrifício para Ana. E Penina a provocava, ou seja, ao invés desse momento Ana ter ali a certeza da comunhão dela, né, e a certeza de quem ela era, e não se deixar afetar por aquilo que Penina estava fazendo, porque assim, meninas, quando nós sabemos quem nós somos, né, diante de Deus, com os nossos familiares, com o nosso esposo, né, com o nosso trabalho, quando nós sabemos realmente quem nós somos, quando somos mulheres seguras, nós não precisamos da aprovação ou desaprovação de ninguém, né? Nesse caso, Penina a desaprovava, provocava. Então, assim, quando nós sabemos quem nós somos e quando nós temos comunhão diante de Deus, esse tipo de atitude não nos afeta e não deveria ter afetado Ana, né, por tanto tempo, porque aqui diz que foram durante anos, né, que ela se via afetada, até porque Eucana a preferia, então ela fazia aquilo por pura despeite, né. Normalmente existem pessoas que são despeitadas, invejosas, né? Não conseguem admitir que de repente o seu patrão tem um carinho especial por você, né? Ou a sua patroa, a pessoa que você trabalha, ou até mesmo seu esposo, né? Tem um afeto, seus filhos. Aquilo de repente gera, né? Cria uma inveja em seus familiares, né, gera um desconforto, né, em alguém próximo a você. Você não tem que se afetar com isso. Se você se afetar com isso, você está agindo assim, está agindo mal, né, como Ana agiu. Se você sabe quem você é, por que você vai se incomodar com a provocação dos outros, né? Faça você o seu trabalho, siga você a sua vida. Você tem que se conhecer, né? Você tem que se conhecer e conhecer o Deus que você serve. Quando isso acontecer, você souber o seu valor, nada nem ninguém vai tirar você do seu foco, tá bom? Porque as peninas da vida, elas existem, sempre existiram e sempre vão existir. Na verdade, são mulheres inseguras, né? Pessoas amargas, pessoas invejosas que precisam se autoafirmar em alguma coisa para se sentirem melhor, né? Precisam pisar em outros para se sentirem melhor. Mas são pessoas dignas de pena, né? Você veja o final de Ana e o final de Penina. Vamos continuar lendo? Diz assim, olha só que legal. Diz assim, então, no versículo 8. Olha que bacana. Ana, por que você chora? Perguntou Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste?
Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Né? Aqui você veja que ela não comia, que ela estava triste, né? E ele estava perguntando, por que você está chorando, né? Normalmente uma pessoa que não come, que fica triste assim constantemente, né? É um caso assim depressivo, né? Eu acredito a Bíblia não fala claramente a respeito, mas o quadro dela provavelmente era um quadro de depressão, né? Porque ela não comia, triste, né, angustiada todo o tempo, a ponto de seu marido perguntar, né, ele percebeu, e ele falou para ela, mas eu não sou melhor para você do que 10 filhos, né, quantas são as vezes que a gente está assim, de repente triste, angustiada diante de uma situação e ninguém ao nosso lado nos entende, né, o marido da gente não entende a gente, nenhum familiar entende a gente, você está passando por aquele deserto, por aquela situação sozinha, né? Por mais que você tente explicar, não adianta nem explicar, né? Veja que aqui ela só chorava, ela nem tentou explicar para Eucana o sentimento dela, né? E Eucana, de certa forma, ele falou, né, coitado, poxa, mas eu não faço tanto por você, né? Eu não sou melhor do que 10 filhos. Então existem situações, né, que nem o seu esposo vai compreender. Existem situações que é você e Deus realmente, né? Existem situações que acontecem em nossas vidas para que venhamos superar, né? Nos auto-superar, sermos mulheres mais espirituais, mulheres mais fortes, né? Mulheres dependentes de Deus, porque aqui ela ainda dependia do seu marido, né? Veja que ele dava porção de sacrifício para ela, né? Ele preparava o sacrifício para ela. Não, nós temos que preparar o nosso sacrifício, nós temos que ter a nossa comunhão com Deus, nós temos que ter essa comunhão, essa aliança com Deus. O sacrifício, né, a vida espiritual é algo muito pessoal. Não podemos depender de ninguém. Eu não dependo da fé do meu marido não depende da minha fé. Né? Essa aliança com Deus, essa fé sobrenatural é algo muito pessoal. Né? Veja você, nós vamos ler, mas eu já vou adiantar um pouquinho, que ela só parou com essa angústia, com essa tristeza, né, com essa depressão, acredito eu, como eu disse anteriormente, que quando ela tomou atitude. Ela teve que tomar atitude, ela não, mesmo o marido dela sacrificando por ela, orando por ela, subindo ao monte para orar por ela, não adiantou. Porque ela que tinha que ter a sua comunhão com Deus. Há momentos na vida, meninas, que ninguém vai poder fazer nada por você. É você e Deus, é a sua comunhão com Deus, é a sua força com Deus. É você e Deus. Ninguém, nada nem ninguém vai poder fazer. Por mais que você tenha um marido maravilhoso, por mais que você tenha filhos extraordinários, por mais que você tenha uma vida abençoada, Deus vai permitir você passar por desertos onde será você e Deus. E se você souber ultrapassar, se você entender o seu valor, se você fizer essa aliança com Deus, como Ana fez, e parar de chorar, enxugar as lágrimas e fazer você a sua aliança, o seu voto de comunhão com Deus, de sacrifício pessoal, onde ninguém pode quebrar essa aliança, veja você o resultado. Olha que legal. Então, ele disse, né, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, versículo 9 diz, certa vez, depois que comeram e beberam, Ana se levantou. Olha só, olha que bacana. O sacerdote ali estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor, né? Então, aqui eu já vejo uma atitude, né? Por que a Bíblia está mencionando claramente Ana se levantou? Será que depois de outras comidas ela não se levantou para sair da mesa? Esse se levantou aqui, ao meu ver, tem uma característica específica, né? Ela se levantou espiritualmente, né? Ela parou de chorar, ela parou de ficar triste com aquela situação. Porque é isso que acontece com a gente, afinal de contas somos seres humanos, né? Nós passamos tribulações, passamos dores, né? Dores de traições, né? De pessoas maldosas, né? De situações difíceis no trabalho, de gente ruim. Então a gente chora, a gente lamenta, porque nós não somos de ferro, né? O próprio Jesus, diante da situação que ele viveu, ele chorou, não é mesmo? Mas aqui ela se levantou. Né? Então levante-se, mulher. Pare de se lamentar. É hora já.
sabe? Ao momento da dor? Sim, diz a Bíblia que sim. Ao momento do luto? Sim, a Bíblia diz que sim, que as virgens choravam durante 7 dias o seu luto, algumas 3 meses. Ao momento da dor, do luto, do choro, para você ter esse momento de, sabe, de despejo, assim, com Deus interno. Sim, há. Mas há o momento de se levantar. Olha só o que aconteceu então. Então, 9, ela se levantou, Ana se levantou. 10, Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então, fez o seguinte voto. Olha a importância do voto, olha a importância da atitude, olha a importância, sabe, de nós termos aliança com Deus. E fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia a sua oração, Eli a observava. Ponto. Olha só no versículo 11. Ela se levantou e ela falou com Deus. Ela não esperou que seu marido falasse com Deus. Ela não esperou que seu pastor falasse com Deus, já que ele tinha esse hábito, né, de ir ali falar com Deus todos os anos. Ela não ficou esperando a atitude do marido, não. Ela falou, sabe o que? Basta. Chega de choro. Chega de lamento. Chega. Eu não aceito mais. Eu tenho a minha aliança com Deus e eu vou usufruir dessa aliança agora. Eu vou falar com Deus, eu vou fazer meu voto. Eu vou fazer o que corresponde. E o Senhor dos exércitos de Israel vai me responder. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que a Igreja Cristã Vinde a Mim crê. O Deus dos exércitos de Israel. O Deus que responde a todo o coração contrito e quebrantado. Esse é o Deus que nós cremos. Essa aliança que nós temos com esse Deus. O Deus dos exércitos de Israel. Amém? E diz assim, a Bíblia diz assim, no versículo 12, né? Enquanto ela fazia a sua oração, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar, disse ele. Largue esse vinho. Né? Quando nós estamos aí na fé, em comunhão com Deus, né? Quantas são aquelas pessoas que nos acusam, os nossos familiares que acham que a gente tá louca, né? Você tá louca, você vai pra igreja de novo, né? Aqui é mais ou menos assim, né? Trazendo para os dias de hoje, larga esse vinho, larga essa vida, larga essa igreja, larga essa fé que não te traz nenhum benefício, que só te traz problema. Olha só a vida que você tá levando, né? E começam a vir sugestões de supostos amigos, né? Porque se você lê a vida de Eli aqui, poxa, pastora, mas aqui ele é um sacerdote, né? Ele deveria saber o que ele está falando. Pois é, mas se você ver mais na frente, Eli já era um sacerdote já enceguecido, né? Ele já não tinha mais espiritualidade e comunhão com Deus, ele estava na carne, né? Tanto que a forma que ele morreu foi uma forma assim bem triste, né? Cego e ainda caiu da cadeira. Mas eu não vou falar desse tema agora. O que eu quero dizer para você é que assim, ela estava orando. Por que ele se incomodou? Porque ela estava orando? É isso que você tem que entender. Você está orando, você vai incomodar. Não tenha dúvidas. Você vai incomodar seus familiares, você vai incomodar seu próximo, você vai incomodar pessoas que você pensava que são seus amigos, você vai incomodar, porque a luz incomoda aqueles que vivem nas trevas. Então, continue orando, minha amiga, ore mais, jejue mais, faça mais, sacrifique mais, dê a sua vida mais, sabe? E tem um ditado, né? Um velho ditado que diz o quê? Os incomodados, complete aí a frase, que se mudem.
Não é assim? Quem está incomodado, o que a gente pode fazer, né? A gente não quer que ninguém se incomode com a gente, mas você vai parar com o propósito, com a unção que Deus deu para você, né? Ou com, de repente, um propósito pessoal que você tem, né? No seu coração, não sei. Ai, pastor, eu tenho vontade de montar uma empresa de, não sei, salgados, né? Um exemplo. Aí você conta para alguém, aquela pessoa se incomoda, né? Você ora, aquela pessoa se incomoda se escuta a sua oração. Então, eu vou te contar um segredinho aqui. Faça como Ana. Quando você tiver um propósito grande no seu coração, ore, em silêncio, porque o diabo não pode ler os nossos pensamentos. Ele pode escutar a sua oração, mas ele não pode ler os seus pensamentos. O único que lê os nossos pensamentos é Deus. Então, quando você tiver algo grande, algo extraordinário, sabe? Algo que você quer que se cumpra, sabe? Algo que você não quer que ninguém saiba, ore em silêncio, assim como Ana fez. E Deus responderá a sua oração. E o diabo vai ficar amarrado, impossibilitado de agir na sua vida. Tá bom? Porque ele não vai escutar. Então ele não vai agir, ele não vai armar ciladas na frente para impedir que a sua oração chegue. Amém? E diz então, no versículo 15, Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois eu sou uma mulher profundamente triste. Então, veja, ao contrário do que as pessoas pensam, quando zombarem da sua fé, fique firme. Responda à altura. O que eu me refiro a responder à altura não é discutir, tá? Veja bem, não é você se igualar com palavrões, com baixaria, não é a isso que eu me refiro, mas é você sim, aqui de certa forma ela está se explica, é uma explicação, né? Olha, Senhor, me desculpa, mas o Senhor está me acusando de uma coisa que eu não estou fazendo, né? Como eu vou aceitar o Senhor me acusar de algo que eu não estou fazendo? Eu vou me calar? Não, Senhor. Não, Senhor, ela diz aqui no versículo 15. Não, meu Senhor, eu não bebi vinho, não. Ela fala, né? Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, mais ou menos assim. Qual é o seu problema? Por que o Senhor está incomodado porque eu estou orando? Eu estou sendo acusada de algo que eu não fiz? Né? Qual é o problema do Senhor comigo? Né? Então, esses detalhes bíblicos, né, que nós mulheres devemos absorver para as nossas vidas. Repito, nós devemos sim ter um equilíbrio, né, diante daquilo que a gente fala, diante daquilo que a gente faz, a forma com que a gente faz, né, a forma com que a gente responde, porque muito mais é o nosso testemunho, amém? Mas existem circunstâncias em nossas vidas que nós precisamos nos impor, né, ou nos explicar, porque como pode nós permitirmos, como Ana, ela não se calou diante da acusação. Você bebeu vinho, você está embriagada, né? Aqui você vê o dedo do acusador. Para de beber vinho. Ele não perguntou assim, você bebeu vinho? Ele não perguntou isso para ela. Ele falou, para de beber, mulher. Quer dizer, ele já veio com 7 pedras na mão, acusando Ana. E Ana falou, não, Senhor. Por que você está incomodado? Está incomodado? Você está incomodado porque eu estou orando? Você está incomodado porque eu tenho comunhão com Deus? Não é assim em nossas vidas? Então, mulher, quem se valoriza se posiciona. Não esquece essa frase nunca mais. Quem se valoriza se posiciona. Pastora, eu vou entrar em contenda, eu vou entrar em briga, eu vou entrar em discussão. Não. Não é isso que eu estou falando. Mas é se dar o respeito. É se dar o respeito. As pessoas vão falar o que quer. Você bebeu vinho, você fez isso, você vai te acusar. Não, Senhor. Não, Senhor. Amém? E diz assim, no versículo 16. Não pense que eu sou uma mulher sem caráter. Olha o que Ana respondeu. Meu Deus, uma mulher, né? Imagine você nessa época. A mulher não podia nem falar, quanto mais responder a um profeta, né? Veja que audácia, né? Nossa, que audácia. Dentro do templo, né? Uma mulher respondeu ao profeta dessa forma. Não pense que eu sou uma mulher sem caráter, não. Estava apenas orando por causa da minha angústia e da minha aflição. Eu acho que ela deixou bem claro para ele, né?
Olha, eu não sou uma mulher sem caráter como o senhor está falando, não. Eu não bebi vinho, não estou embriagada, não. O senhor está me acusando de algo que eu não fiz. Eu sou uma mulher temente a Deus, né? Ela fala claramente no versículo 16, não pense que eu sou uma mulher sem caráter. Olha, que coisa, né? No versículo 17 diz, nesse caso, vá em paz. Foi o que o profeta falou para ela. Olha que bacana, né? O profeta reconheceu, né? Quando o homem e a mulher é de Deus e eles estão nos caminhos errados, né? De repente julgando alguém, condenando alguém, falando do que não sabe, do que não tem conhecimento. E quando ele percebe, né, que ele agiu mal, quando a pessoa verdadeiramente é de Deus, ela reconhece, né? Ela reconhece seu erro e fala, então tá bom, você tá certa, vai em paz então, segue o seu caminho, né? Não vou mais te incomodar. Olha que bacana a atitude dele. E ele disse, né, no versículo 17, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente. O seu rosto já não estava triste. Que legal, né, gente? Então ali a depressão saiu, a tristeza saiu. Mais uma vez eu digo a você, olha a importância de você ter a sua comunhão com Deus. Olha a importância do sacrifício, sabe? Da comunhão pessoal. Olha a importância de você ir ao templo e você se derramar no altar. Não importa o que os outros vão falar, não importa o que os outros vão pensar, minha amiga. Siga você em frente no seu propósito. Não dê vozes às peninas e os elis que ficam incomodados com as suas atitudes de fé. Vá em frente, siga adiante, Deus é contigo. E Ele vai te responder. Olha só, no versículo 19, aliás, diz assim, na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar ao Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor lembrou dela. Então eu vejo aqui já uma harmonia, né? Uma paz na família, né? Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar ao Senhor. Aqui já não especifica que Penina provocava mais, né? Acredito eu, a Bíblia não diz, mas acredito eu que esse posicionamento dela, né, com relação a Eli, quando ela respondeu o profeta, eu acho que ali, certamente, quando ela chegou em casa, ela deve ter tomado algum posicionamento com Penina. A Bíblia não fala, tá? Isso é o que eu estou deduzindo, né? Eu imagino, não sei você, mulher, quando a gente tá cansada, né? Cansada que eu me refiro, assim, sabe, irritada com alguma situação, né? Muitas vezes a gente chega em casa quieta, calada e a gente mostra aquele posicionamento, né? Seja para o nosso marido, seja para a pessoa que mora conosco, tipo assim, olha, não chega perto não, deixa eu ficar quietinha aqui no meu canto, não é assim? Acredito eu, tá? Que depois que ela falou isso com o profeta, né, e ela foi abençoada pelo profeta Eli, ela deve ter chegado em casa e falado assim, ó, Penina, fica na sua, né, eu tô aqui em comunhão com Deus, me deixa quieta aqui no meu quarto, na minha tenda, né, e eu acho que isso sim deve ter surtido frutos, porque aqui no versículo 19 diz que na manhã seguinte a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente, né, ou seja, a gente vê um clima aqui de união, né, de paz. Depois voltaram para casa em Ramá. E Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. Que bacana, né, gente? No versículo 20 diz, no devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse, eu o pedi ao Senhor. Olha só, Samuel, olha quem foi o filho de Ana. Olha o fruto de uma mulher de fé. Olha o que uma mulher de fé, de oração, é capaz de fazer por si, pelos seus filhos, pela sua casa. Nada mais, nada menos que a mãe do profeta Samuel, né? Então, gente, a oração, a comunhão de uma mulher com Deus, não há barreiras para ela. Não há nada, nem ninguém pode tirar isso dela. Podem tentar, né? Como eu falei anteriormente, as peninas e os elis da vida, o deboche, né? A difamação,
as traições, isso sempre vai existir, né? Pessoas insatisfeitas, né? Que se incomodam com a boa parte que Deus tem dado para você, né? Porque muitas vezes Deus dá boa parte para as pessoas que fazem a vontade dele, que vivem de acordo com a sua vontade. Ele dá sim, assim como o marido dela dava para ela, dava a melhor parte para ela. Infelizmente tem pessoas, assim como Penina, que se incomodam. Mas faça como Ana, não fique mais triste. Vai se incomodar com isso? Siga adiante. Viva você a sua comunhão, o seu propósito. Pastora, eles não entendem o meu propósito. Eles não entendem o que Deus tem colocado no meu coração. Mas o propósito não é deles, é seu. Vai em frente. Deus é contigo, tá bom? E diz assim, no versículo 21. No ano seguinte, Elcana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifício ao Senhor. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Olha só, gente, meu Deus. Consegue imaginar esse voto? Você, mãe, ela esperou desmamar a criança para deixar a criança no altar do Senhor, né? Para ele ser criado segundo o temor do Senhor, para ele ser um profeta. Imagine você, a dor, né? A dor de esperar o filho ser desmamado e deixar ele ali no altar. Olha, tá aqui, Senhor, é seu. Ela ofereceu o filho dela em sacrifício ao Senhor. Olha só, o poder de um voto, né? A seriedade de um voto, ela não voltou atrás. E olha o que Samuel foi. Ela abençoou Samuel, ela abençoou o povo de Israel, ela abençoou de todas as formas, através do sacrifício dela e a própria vida, né? E diz então no versículo 23, faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar e que o Senhor a ajude a cumprir a sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou do seu filho até desmamá-lo. Veja que até Eucana, né? Eucana falou, meu Deus, que Deus te dê força para você cumprir seu voto. Então, mulher, você que está sem forças, lembre-se de Ana. Cumpra o seu chamado. Cumpra o seu voto com Deus. Faça você o seu voto com Deus. E se você já fez, tenha forças para ser fiel até ele cumprir. E se ele cumprir, seja você fiel a ele. Assim como Ana foi. Porque quantas são as mulheres que prometem mundos e fundos a Deus e depois não cumprem? Ah, meu Deus, eu vou mudar. Ai, meu Deus, eu vou melhorar. Ai, meu Deus, eu vou ser uma melhor mãe, eu vou ser uma melhor isso, melhor aquilo. E às vezes são votos que não te custam nada. Esse voto custou. Muitas vezes fazemos votos que não nos custam nada. Ah, eu vou ser uma mãe melhor. Ué, se vai ser uma mãe melhor, esse voto não está te custando nada, isso é benefício pessoal. Ah, eu quero ser uma esposa melhor. Então, esse voto não está te custando nada. Isso é um voto para a sua própria vida, para você ter maior comunhão com seu marido. Nós temos que aprender a fazer votos, como disse Davi. Não vou fazer votos que não me custe nada, porque isso é hipocrisia. Temos que fazer pactos com Deus e votos de aliança para aquilo que realmente, vai agradar a Deus, para aquilo que realmente vai glorificar o nome dele. E a nossa vida será transformada e vamos transformar a vida de outros através da nossa vida. Amém? E diz então, no versículo 24, quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho, né? Utensílios que eram usados para o sacrifício, para oferendas ao Senhor no altar, né? E diz no santuário. Então diz assim, depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana lhe disse, com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui há anos atrás, orando ao Senhor. Gente, eu imagino aqui, eu vejo que Ana, nesse momento, eu não vejo ironia nela. Não, ironia eu não vejo. Mas eu vejo assim, ela deu uma
alfinetadinha de leve no profeta Eli, sabe? Lembra que Eli debochou dela, né? E ela foi firme, né? Ela se justificou, ela se explicou naquele momento, né? Para que ele não tirasse, então, não continuasse a falar o que estava falando a respeito dela, né? Mas aqui no versículo 26, Ana falou para Eli, com certeza o Senhor se lembrou de mim, né? Deus se lembrou de mim, Eli. Você lembra, Eli, que você falou que eu estava bêbada? Lembra? Lembra que você me acusou do que eu não fiz? Então, com certeza o Senhor se lembrou de mim, né? Aqui ela mostra a vitória, né? Sou a mulher que esteve aqui há anos atrás orando ao Senhor, então não importa o tempo. Há anos, há anos ela foi humilhada. Ela foi humilhada por Eli, voltou humilhada, passou-se anos e ela voltou lá abençoada e com a glória de Deus para a vida dela, com o filho dela nos braços. É assim que acontece, gente. Confia, confie. O tempo vai passar, os anos podem passar, mas o Senhor não se esquece dos seus. O Senhor não se esquece das promessas que são feitas no altar e quando cumpridas de verdade. Ele nos honra, Ele nos justifica, Ele nos abençoa. Pode passar o tempo que for, pode passar o tempo que for. Leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Veja se alguma vez Deus não cumpriu suas promessas. Deus é Deus. Amém? Deus é Deus. E aqui no versículo de 26 ela falou, olha, você se lembra de mim? Você lembra de mim? Então, eu estive aqui anos atrás, o Senhor debochou de mim. Mas aqui, o Senhor se lembrou de mim. Amém? Esse é o nosso Deus. Aleluia. Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E diz, 27, pedi ao Senhor que me desse esse menino. E o Senhor atendeu o meu pedido. Agora eu dedico ao Senhor. Por toda a sua vida, ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Que maravilha, né? Que maravilha. Olha, a história de Ana é eu acho que é um espelho pra gente, né? É uma vida dedicada a Deus, é uma mulher que passou por humilhações, por situações muito difíceis, porque você imagina como ela era provocada, né, por aquela mulher anualmente, sempre, né, que era a Penina, sua rival, mas ela parou de chorar, enxugou suas lágrimas, né? Parou de murmurar, parou de, sabe, se limitar e achar que era uma coitada na vida, se levantou da mesa e falou, agora é a minha vez, eu vou fazer minha aliança com Deus e o Deus Todo-Poderoso vai atender a minha oração. Então você, mulher, que está passando problemas, dificuldades, sabe, humilhações, faça você seu voto com Deus, levante-se, enxugue as suas lágrimas, pare de chorar, pare de olhar para o passado, pare de olhar para aquilo que você não fez. Se você não fez, faça, ainda há tempo. Ai, pastora, mas sabe, passei isso, passei aquilo, deixei de fazer. Deixou de fazer? Faça como Ana, pare de chorar, levante-se, levante-se. Sempre é tempo de se levantar e se tornar uma melhor pessoa. Sempre é tempo de se corrigir, sempre é tempo de fazer diferente. Sempre há tempo. Se você verdadeiramente quer glorificar a Deus, se a sua vida é para amar a Deus e fazer aquilo que o agrada e ser a cada dia uma mulher melhor, não perfeita, mas uma mulher melhor, pode ter certeza que nada nem ninguém vai impedir. É você e Deus. E Deus aceitará o seu sacrifício. Pode ter certeza disso. Amém? Tá bom? Enxugue as suas lágrimas, dê a volta por cima e o Senhor fará maravilhas. Do seu ventre, das suas entranhas nascerá o profeta Samuel. De repente não fisicamente, como Diana, né? Mas você será uma mulher abençoada e de você gerará frutos a 100 por 1. Vários Samuéis, várias pessoas, várias Anas, né? Que vão ser frutos seus. Frutos da sua bondade, do seu amor, você vai gerar pessoas de bem através da sua fé e da sua comunhão com Deus. Amém, meus amores? Tá bom? Queridas, Deus abençoe vocês. Eu espero que essa live
tem edificado a você tanto quanto me edificou, né? Se você gostou, deixa aí seu comentário, né? Seu comentário para nós é muito importante, né? Aviva também a nossa fé, né? Se você acha que podemos melhorar em algo, você pode deixar também aí o seu feedback. Para nós, o seu comentário é muito importante, tá bom? Todos eles, tá? Nós olhamos com muito carinho a cada um de vocês. E amanhã nós estaremos aqui em Guaratinguetá, na Igreja Cristã Vinde a Mim, Avenida Manuel Caltabiano, 444, na Vila Molica. Venha, não deixe de congregar, tá? Não deixe que o coronavírus, né, e tudo isso que tem acontecido conosco, venha nos impedir de termos aí a nossa comunhão e o nosso sacrifício no santuário do Senhor. Tá bom? Tá? 9 da manhã ou 19 horas. E se você quer um atendimento pessoal, nós estaremos ali com todo o amor, com toda a fé e todo o carinho para atender você, tá bom? E outra coisa, vem novidades por aí, fique atenta. Vamos estar postando umas novidades que vocês mulheres vão amar. Tenho certeza que vocês vão adorar. É algo especial, né, que eu preparei aí para vocês, para nós mulheres, e eu tenho certeza que vocês vão adorar. A gente vai estar postando. Se não postarmos amanhã, vamos estar postando segunda-feira. E eu tenho certeza que você vai se surpreender. Você vai adorar, com certeza. Tá bom? Vai ser uma bênção. Vai ser pro mês que vem, tá? Deus abençoe a todas. Fiquem com Deus. E na fé, sempre. Tchau, tchau.